Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no seu coração. Neste momento, eu quero compartilhar com você algo precioso da parte de Deus para te abençoar. É uma mensagem vindo do trono de Deus para nós. E eu quero fundamentar ela no que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir do verso 37, quando o Senhor Jesus diz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Que revelação tremenda! Porque quem ousaria falar essas palavras aqui, senão o próprio Criador, a fonte da vida, a fonte da paz, a fonte da alegria, a, o Deus que tudo criou. Quando o Senhor Jesus ele abre a boca e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está dizendo: voltem para o seu Criador, volte para o princípio, volte para o autor da vida. Essa fonte é de onde emana tudo o que o ser humano necessita. Somente em Cristo, somente em Deus, o ser humano encontra a plenitude para ele ter uma vida abençoada. E quando o Senhor se refere aqui a essa água viva, essa água que jorra dentro daqueles que crê em Jesus, e esse crer aqui não é de qualquer jeito. O versículo 38 diz, o próprio Senhor dizendo: quem crê em mim, e o detalhe aqui que nós temos que observar, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, da maneira como as Escrituras revelam Jesus. Não é crer de qualquer jeito, porque se você for conversar com qualquer pessoa, ela vai dizer que crê em Jesus, porém, ela ainda não bebeu desta água. Ela ainda não participou ou não participa dessa vida eterna. E quando a pessoa crê de forma correta no Filho de Deus, ela recebe desta água no seu interior, como ele diz aqui no verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Veja só, é algo dentro, é algo íntimo. Do seu interior fluirão rios de água viva. E essa pessoa que antes procurava o alívio, procurava ter alegria nas coisas que o mundo oferece, ela agora não precisa mais correr atrás dessas coisas. É só você observar uma pessoa que ainda não bebeu desta água, que ainda não recebeu o Espírito Santo, porque não creu ainda da maneira correta no Filho de Deus, que ela procura. Ela procura essa paz na bebida alcoólica, nas drogas, na prostituição, em qualquer situação que o mundo oferece. Mas observe que a vida dessa pessoa, cada dia que passa, piora. Essa pessoa vive em amargura, vive em solidão, vive em depressão, ansiosa, sem certeza do que irá acontecer amanhã. Ao contrário de uma pessoa que crê em Jesus, como diz a Escritura, que bebe dessa água, que recebe o Espírito Santo, tudo porque essa pessoa ela foi lavada, remida
pelo sangue do Cordeiro. O mesmo Criador que se fez carne para vir nos salvar aqui nessa terra, ele diz: eu tenho a água da vida, ou seja, eu sou a fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba, assim diz o Senhor Jesus. Portanto, talvez eu esteja aqui falando para pessoas que ainda não bebeu desta água, que ainda não creu em Jesus, como diz a Escritura. É muito importante você compreender o que Jesus está dizendo aqui. Não é crer de qualquer jeito, não é crer da sua maneira, é crer como diz as Escrituras. Porque tem pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não obedecem a sua palavra. Diz que crê em Jesus, mas quer viver do seu jeito, quer viver da sua maneira, quer fazer o que bem entende, o que bem quer, sendo que as Escrituras dizem que aqueles que entregam a vida para Jesus, ele passa a ser o Senhor dessa alma, dessa pessoa, dessa vida. Essa pessoa que entende e que crê em Jesus, como diz as Escrituras, ela é uma pessoa transformada agora. Ela é uma pessoa que recebeu o Espírito Santo dentro dela e é como se jorrasse uma fonte de água, água viva, de dentro do seu interior, de modo que essa pessoa passa a ter plenitude de vida. Ela passa a ter uma paz, e é uma paz eterna. Ela passa a sentir alegria, e essa alegria é porque vem do Espírito Santo. E ela passa a viver uma vida que glorifica a Deus, porque é o Espírito Santo quem guia ela em toda a verdade. Então o Senhor chama a todos. Quem tem sede, venha a mim e beba. A pergunta é: quem que está fora de Cristo que não tem essa sede na alma? E com isso ela quer matar essa sede, como eu disse ainda há pouco, nas coisas que o mundo oferece. Ou seja, quando a pessoa ela se volta para o Criador e ela bebe desta água aqui, que só Ele tem para oferecer, porque Ele é a fonte da vida, ela tem uma vida transformada. Se você já está nessa fé, se você já vive como o Senhor ordena, se você creu em Cristo, como diz as Escrituras, certamente o Espírito Santo ele te renova cada dia, te guiando em toda a verdade, em toda a justiça e para a glória de Deus. Com isso, você tem uma vida abençoada que agrada a Deus. Que Deus venha te abençoar e te iluminar a cada dia mais nessa fé, em nome de Jesus.